Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência aqui na nossa matéria de direito tributário, né? Partindo da onde a gente parou na aula passada. E na aula passada nós conversamos a respeito de um tema muito importante, né? Repartição das receitas tributárias, né? É importante, né? É, e também um tema com bastante detalhes, né? Quando você chega aquele ponto de saber os percentuais, né, que a União reparte uma parcela das suas receitas com os estados e depois com os municípios, né, e depois os estados que também repartem uma parcela da arrecadação dos seus impostos com os municípios, né, e essa repartição ela pode ser direta, pode ser indireta, né, ali na repartição indireta que vai para os fundos, né, de que compõem os municípios, os estados, ali essa parcela é subdividida, né, ela sofre uma nova repartição segundo os critérios da Constituição Federal. Né. Quando chega nesse momento do detalhamento, né, a gente precisa ter uma maior atenção, mas é um tema muito bacana, né, de se estudar, repartição das receitas tributárias. Né. Bom, então, senhores, dando sequência à nossa matéria, nós hoje vamos estudar, vamos encaminhar o nosso estudo já para os últimos temas do curso de Direito Tributário 1. Tá? Nós vamos estudar a partir de agora e vamos assim até o final do nosso curso, né, que vai durar esse mês, os nossos encontros esse mês. Nós vamos estudar legislação tributária. Legislação tributária. Ali a partir do artigo 96 do Código Tributário Nacional. Né? Então o nosso estudo agora ele vai ficar focado mais no Código Tributário Nacional e não tanto na Constituição Federal como foi até agora. Né? Nós estudamos o sistema tributário nacional na forma como previsto na Constituição. E nós vamos ingressar, né, quando a gente estuda a legislação tributária, assim, uma curiosidade para vocês, só para organizar a cabecinha de vocês, né, fazer um paralelo, por exemplo, com o Código Penal, porque o Código Penal, vocês sabem, né, lembram, né, ele é dividido em dois livros, né, o Código Penal. Uma parte primeira, né, que é a parte geral do Código Penal, né, que traz conceito, não o conceito de crime, né, mas traz ali alguns elementos do conceito de crime, né, trata da pena, trata um pouquinho de ação penal, né, teoria da pena, depois trata um pouquinho de ação penal, trata de prescrição e tal. Então, assim, são as premissas que fundam, né, o direito penal, né, o pensamento, a estrutura do direito penal brasileiro. Então, isso é a parte primeira, né, a parte geral, né, do Código Penal, assim chamado, vai do artigo 1º até o 120, né, até o 120. No artigo 121 começa a parte especial do Código Penal e ali estão previstos os crimes, né, em espécie, né. E começa no artigo 121 e vai até o final do Código Penal, que, salvo engano, é o artigo 360, né? Mas só tem tipo penal até o 357, salvo engano, 357H, que são os crimes contra as finanças públicas. Mas você veja, o Código Penal ele tem duas partes, uma parte geral e uma parte especial. E traçando um paralelo, né, evidente, guardando uma matéria completamente diferente, né? Mas o Código Penal ele tem dois livros. Ele tem dois livros. Um livro primeiro, né, e o CTN chama livro primeiro, né, dá o nome de livro primeiro, né, que vai do artigo 1º do CTN até o artigo 95 do CTN. E ali a gente estuda conceito de tributo, natureza jurídica de tributo, as espécies tributárias, né, imunidades, né, ali tem algumas regrinhas, né, imunidades não, algumas regrinhas sobre isenção, né, imunidade só na Constituição. Então, coisas que a gente já estudou, né, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, né, e
depois os empréstimos compulsórios, as contribuições lá na Constituição. Mas também tem previsão no CTN, como a gente já viu. Então, o livro primeiro do CTN, a gente já acabou estudando ele, mas com um foco mais na Constituição, e quando necessário a gente foi até o CTN buscar os artigos mais importantes, como a gente procedeu até agora. E agora a gente ingressa no livro 2 do CTN, e ele começa, ele é inaugurado com o tema legislação tributária, né? E aqui no livro 2 do CTN, o que nós vamos estudar, né? Então, nós vamos terminar, a gente começa estudando o livro 2, o livro segundo, né? Que trata da legislação tributária, tá? E para direito tributário 2, que é o que vocês vão estudar no próximo semestre, eu acredito, né? Aí vocês vão estudar obrigação tributária, fato gerador, sujeito passivo, né? A responsabilidade tributária, vão estudar o crédito tributário, vão estudar a constituição do crédito tributário, lançamento, as causas que suspendem o crédito, causas que extinguem o crédito, causas que excluem o crédito, garantias do crédito tributário, e vão estudar a administração tributária. Então, é isso que vocês vão ver em Direito Tributário 2, tá? É quase todo o livro 2, o livro segundo do CTN, quase todo ele, porque o comecinho dele vocês vão ver agora, tá bom? Que é legislação tributária. Bom, senhores, então vamos lá, né? Vocês podem estar perguntando, né? Estudar legislação tributária, mas pera lá, né? Isso não tem a ver com as leis, as normas jurídicas que tratam, né, que disciplinam o direito tributário. Mas se for isso, acho que a gente já estudou isso em princípio da legalidade, né? Só pode haver instituição, majoração de tributo, né, através de lei, dispositivo constitucional, artigo 150. Sim, vocês têm razão, mas aqui nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Porque nas outras aulas a gente vai estudar outras coisas aplicáveis à legislação tributária, como a vigência da legislação tributária, a aplicação, a interpretação, as formas de integração da legislação tributária. Isso nós vamos estudar nas aulas seguintes, tá? Então, quando se fala assim legislação tributária, a gente não estuda apenas os instrumentos pelos quais são veiculadas as normas tributárias. A legislação tributária a gente estuda um pouco a mais do que isso. Evidente que uma parte disso a gente já estudou lá em princípio da legalidade, né? De modo que a lei ordinária, a lei complementar, a medida provisória, a lei delegada, elas podem instituir tributos, como a gente já viu, podem instituir tributos, majorar tributos, extinguir tributos, né? Então, essas normas jurídicas, essas espécies normativas que a gente já estudou no princípio da legalidade, inclusive com seus detalhamentos, suas exceções, suas aplicabilidades, né? Alguns tributos somente podem ser tratados por lei complementar, outros por lei ordinária, medida provisória pode, mas quando se trata de imposto tem tem um tratamento específico, né, do princípio da anterioridade. Lei delegada também pode, exceto quando for matéria exclusiva de lei complementar. Então, veja, essas coisinhas dessas espécies tributárias, essas características, a gente já estudou lá atrás. Na aula de hoje, nós vamos estudar outros instrumentos jurídicos de caráter primário, que podem inovar na ordem jurídica, e de caráter secundário, infralegal, que não pode inovar, que também tratam de matéria tributária. Ou trata de tributo, ou de algum assunto ligado à relação jurídica tributária. Tá? É isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Então, é de bom tom, né, que nós comecemos a estudar isso, fazendo uma breve introdução, falando sobre as fontes do direito, né, rememorando alguma coisa sobre fontes de direito que vocês tiveram lá no comecinho do curso, quando vocês têm introdução ao estudo do direito, né, fontes do direito, né.
Só um minutinho, um parênteses aqui antes de ingressar, eu esqueci, né? Como a gente sempre faz todo começo de aula. Lá no AVA, desculpa, lá no AVA é que eu estou falando o dia inteiro, então já está me falhando aqui. Lá no AVA está disponível para vocês o PowerPoint da aula de hoje, tá? Com o nome da matéria de hoje, o dia a que se refere a aula de hoje, para que vocês tenham essa marcação temporal, né, e essa organização para acompanhar as aulas. Também tem o conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje, nós vamos abordar na aula de hoje. E no último slide, né, a questãozinha do fórum e a questão da atividade avaliativa, né? Então vão lá no AVA e baixem esse PowerPoint aí para que vocês tenham aí como um guia, né, como um material de apoio. Tá? Bom, voltando, então quando a gente estuda a legislação tributária, eu acredito que seja uma boa forma de se estudar, começar pelas fontes do direito, né? As fontes do direito. Né? O que é fonte do direito? O que é fonte? Né? Fonte é aquilo do que se origina algo. Né? Fonte é aquilo do que se origina algo. De que se cria algo. Né? Isso é fonte. Né? E o direito ele tem as suas fontes, né, senhores? E existem inúmeras classificações de fontes do direito. Inúmeras. Nossa, quantos? Tem vários autores, que cada um tem a sua nomenclatura, a sua classificação específica e tal. E aqui eu poderia lançar a mão de qualquer uma dessas classificações, porque nenhuma está errada. Tá? Nenhuma está errada. Todas elas se complementam, elas têm a sua validade dentro de si, dentro aquilo que se propõe. Né? São os autores, os doutrinadores que as criam. Então aqui, senhores, a gente pode, como um conceito, uma classificação que a maioria costuma abordar, fontes do direito em geral, né? Não especificamente do direito tributário. As fontes podem ser materiais ou podem ser formais. Né? As fontes do direito podem ser materiais ou podem ser formais. Fonte material é daquilo, quem é que produz o direito, as normas jurídicas, né? Quem é que produz. Bom, e quem produz, né, as normas jurídicas, isso é a Constituição que responde, né? E estabelece a competência legislativa entre os entes federados. Né? Então, existem algumas matérias que são de competências, que a competência para elaborar, para dispor, para disciplinar, para elaborar a lei daquilo é só a União, né? Então é uma lei federal. Há leis que são só do município, né? E as demais leis cabem aos Estados-membros. Né? Então, aqui em relação à fonte material, se refere a quem produz, né, a norma jurídica. A fonte formal, e é isso aqui que nos interessa, a fonte formal, é isso que nos interessa, ela se refere ao veículo pelo qual as normas jurídicas são materializadas. Tá? Então aqui a gente tem a Constituição, a emenda constitucional, a lei ordinária, a lei complementar, as medidas provisórias, a lei delegada, as resoluções, né, especialmente resoluções do Senado e os decretos legislativos. Né? Então essas são as fontes formais, né, principais. Né? Principais porque elas podem inovar no ordenamento jurídico. Né? Então é a Constituição, né, é a norma fundante, depois as emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas. Tá? E dentro das fontes formais, né, nós temos as principais, né, nós temos as secundárias, né, que são infralegais, que elas devem obediência a essas leis, a essas espécies normativas. Né. As fontes primárias, elas devem obediência à Constituição, que esse é o fundamento de validade delas. Né. As fontes formais secundárias, que são as normas infralegais, elas buscam seu fundamento de validade na lei que elas estão esmiuçando.
tá? Sem poder inovar na ordem jurídica. Né? Aí a gente tem o decreto presidencial, portarias, normativa, parecer normativo, circulares, ordem de serviço, aí tem uma infinidade de normas infralegais. Tá? Em relação, só voltando um pouquinho, né, como a gente já tinha visto, mas só para tocar nesse ponto que é importante, né, em relação ao direito tributário, a competência para produzir normas tributárias, ela é concorrente, né, senhores, entre a União, os Estados e os municípios, né, porque cada um deles tem competência tributária privativa em relação a impostos, né, taxa, depois competência para taxa, competência melhoria, né, empréstimo compulsório só a União, contribuições sociais, né, a maior parte delas para a União, exceto a de servidores, né, dos estados e dos municípios, né, o estado e o município aqui regula. Então, para produzir norma tributária, essa competência é concorrente, é comum, mas tem que observar a competência tributária, né, que também é dividida pela Constituição. Bom, em relação à fonte formal, e é isso que nos interessa na aula de hoje, né, são fontes formais do direito, né, aquelas normas que estão no artigo 59 da Constituição, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada, resolução do Senado, decreto legislativo. Tá? Essas são as primárias, né? E depois temos as secundárias, que são as infralegais. Tá? Em relação ao direito tributário, senhores, essas fontes também elas se aplicam. Tá? Nós podemos veicular conteúdo tributário através dessas normas, essas espécies normativas, sejam elas principais ou secundárias. Tá? O detalhe é o seguinte, né, que para instituição, majoração, extinção de tributo, para tratar de fato gerador, sujeição passiva, né, alíquota, responsabilidade, sanção, essas penalidades tributárias, de acordo com o artigo 97, né, isso é matéria reservada à lei. Matéria reservada à lei. Né? Qual lei? Bom, daí você tem que ir lá na Constituição e ver quais são as matérias tributárias que a Constituição diz que só a lei complementar pode tratar, e naquilo que a Constituição não fala absolutamente nada, é lei ordinária que pode tratar, né? Ou medida provisória, ou uma lei delegada. Tá ok? Bom, em relação a isso, senhores, lá quando a gente estudou o princípio da legalidade, nós já conversamos a respeito da lei ordinária, da lei complementar, da medida provisória, da lei delegada. Né? Então eu vou me abster de falar disso daí e vou falar dessas outras espécies normativas, né? Que no campo tributário, no referente ao campo tributário. Tá? Bom, e nesse ponto, senhores, eu trago para vocês o artigo 96 do CTN. Né? Artigo 96, que inaugura o livro segundo do CTN. Tá? Então vai lá no teu CTN, se tem ele aí impresso, bonitinho, né? Ou tem ele na internet. Né? Vai lá, abre lá, artigo 96, tá? E ele diz assim, ele vai falar da legislação tributária. A expressão legislação tributária compreende, então assim, o que está dentro da expressão legislação tributária? Compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes. Tá? Então, quando você fala legislação tributária, tecnicamente, o que está dentro dessa expressão legislação tributária? Primeiro, as leis. Quais leis, senhores? As espécies normativas do artigo 56. Tá? As espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Tá? Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada, o decreto legislativo, resolução do Senado. Tá? Em matéria tributária, que a gente tem que colocar um asterisco, né, em relação ao decreto editado pelo Poder Executivo. Né? Porque a Constituição excepciona que o decreto presidencial ele possa tratar de alíquota de alguns impostos apenas, né? Alterar, modificar alíquotas de alguns impostos, em razão da extrafiscalidade. Tá?
Então aqui a gente faz um asterisco, porque decreto, sim, decreto não pode inovar na ordem jurídica, tá? Mas em matéria tributária, a Constituição autoriza, tá, que eles alterem, né, a alíquota de alguns impostos. Mas você veja, como a gente tinha falado isso lá em princípio da legalidade, a lei que institui o determinado imposto, imposto de importação, exportação, IOF, por exemplo, ela diz quais são os limites, né, da alíquota do imposto. Então isso é fixado na lei. Né? A alteração dentro destes limites é permitido pelo decreto presidencial. Tá? Isso é permitido pela Constituição. Então aqui a gente tem que colocar um asterisco, tá? O decreto quando se trata de alíquota. Mas eu vou falar isso mais para frente. Tá? Então quando o artigo 96 fala as leis, então a gente está se referindo ao quê? As espécies normativas lá do artigo 59. Tá? E dessas espécies normativas do 59, boa parte delas eu já falei em princípio da legalidade e não vou falar de novo. Eu vou conversar com vocês hoje sobre decreto legislativo, resolução do Senado e o decreto presidencial, tá? Com aí um asterisco, tá bom? O artigo 96 também trata, diz o seguinte, que também abrange legislação tributária os tratados internacionais. É evidente, né? Tratado internacional que trate de tributo ou no todo em parte, ou relação jurídica tributária relacionada ao tributo. Tá? Então, tratado internacional também faz parte da legislação tributária. Né? Se faz parte da legislação tributária, uma vez internalizado no ordenamento jurídico brasileiro, produz força de lei, né, ordinária, né, lei ordinária. Exceto, né, os tratados de direitos humanos, lá, que segundo o artigo 5º da Constituição, né, eles têm outro quilate, diferente de lei ordinária. Tá? Mas em regra, o tratado de direito tributário tem status, né, de lei ordinária, quando internalizado. Bom, então os tratados internacionais. Vamos conversar um pouquinho sobre o tratado internacional. E depois diz o seguinte, e os decretos, né, então os decretos, que decreto? O decreto do presidente, do chefe, não do presidente, do chefe do Poder Executivo. Né? O chefe do Poder Executivo pode editar decretos regulamentando lei tributária federal, tributos federais. O chefe do Poder Executivo estadual pode editar decretos regulamentando lei tributária referente a tributo estadual. Assim, os municípios do Distrito Federal, em relação aos seus tributos da sua competência. Tá? Então, um decreto. E ainda compõe a legislação tributária as normas complementares, que são as normas infralegais, né, que podem ser editadas por subalternos, né, pessoas que agentes públicos que na hierarquia da estrutura do Poder Executivo, né, estão abaixo do chefe do Executivo. Né? Então, ministro, o secretário de Estado, secretário municipal, secretário da Receita, né? Delegado da Receita, superintendente, mais ou menos assim. E os equivalentes, em função os equivalentes obedecendo a simetria dos estados no município. Aí muda a nomenclatura do cargo, tá? Mas no âmbito federal é isso, né? O ministro de Estado, depois nós temos o secretário da Receita, por exemplo, temos daí os superintendentes da Receita, os delegados da Receita, os inspetores da Receita, eles também podem produzir normas infralegais, né, de direito tributário que compõem a legislação tributária. Então veja, se você quer ser um tributarista, você vai ter que trabalhar com legislação tributária. Tá? E o que é legislação tributária? Leis, em sentido formal, primário, artigo 59, Tratado Internacional em Matéria Tributária, decretos do Executivo, federal, estadual, municipal, lei também, tá? Lei federal, estadual, municipal, distrital. E as normas complementares, normas infralegais, atos infralegais das 3 esferas também. Então, assim, é muita norma, tá? É bastante norma mesmo, né? Então, vamos lá. Então, isso, expliquei aí o que é legislação tributária tecnicamente para vocês, o que compõe a legislação tributária. Tá? Está previsto no artigo 96 do CTN.
Bom, então vamos começar conversando com você. Então veja, a doutrina, senhores, não é fonte do direito tributário, tá? Não é fonte do direito tributário. E nem jurisprudência é fonte do direito tributário, porque o direito tributário vigora, reina, né, o princípio da legalidade. Só pode instituir tributo através de lei, né? Artigo 97, artigo 150 da Constituição, né? É só lei, em sentido primário e em sentido secundário, só lei, né? Existem alguns autores, né, que mencionam a súmula vinculante, né, que ela é elaborada pelo Supremo Tribunal Federal e que acaba vinculando todo o Poder Judiciário e a administração pública, né, desde que obedecidos alguns requisitos burocráticos de publicação e tal. Mas veja, a Constituição ela é clara quando trata de tributos, né? Tributos só podem ser e o Código Tributário Nacional também no mesmo sentido, né? Eles acabam regulamentando a matéria tributária principal, né? E exige lei para isso, né? Exige lei para isso, né? Mas existem alguns doutrinadores que entendem que a súmula tal pode funcionar como fonte do direito tributário, né? Mas não como instituição do tributo, tá? Eles trazem alguns exemplos, por exemplo, que está acontecendo, foi definido o ano passado pelo STF, em 2018 na verdade, pelo STF, né? O STF disse que estabeleceu o entendimento dele, né? Porque a norma jurídica não era clara o suficiente, ela admitia uma dubiedade de interpretação e o STF só foi chamado para resolver isso. E ele deu a decisão dele, né? A decisão é que o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, né? Então, para você calcular PIS e COFINS, você tem que excluir da base de cálculo o ICMS, né? Então, veja, é um entendimento jurisprudencial da justiça, né, que está tratando de base de cálculo, né, de tributo, né? Bom, mas enfim, isso aí são outros 500, né? Inclusive pode ser até um tema de TCC, né? Mas, enfim. Vamos conversar então sobre decretos. Decretos que está previsto ali no artigo 96, tá? Que decreto é esse que eu estou falando? É o decreto do chefe do executivo. Decreto do chefe do executivo, tá? Aqui a gente pode começar falando, trazendo o direito administrativo, né? Porque nós vimos os poderes da administração pública, né? Quando você estuda direito administrativo 1, tem lá, poderes da administração pública, né? E um dos poderes da administração pública, poder disciplinar, poder de polícia, um dos poderes é o poder regulamentar. A quem compete esse poder regulamentar? O chefe do executivo. E qual é o objetivo do exercício desse poder regulamentar? Regulamentar uma lei, né? Porque a lei, quando ela é criada pelo poder legislativo, ela não tem condição de esmiuçar e esgotar todo o assunto objeto dela. Então, ela traz os seus regramentos principais e vai competir ao decreto, né, a regulamentação dessa lei. Evidentemente que o decreto ele não pode inovar a norma jurídica, ele não pode dispor diferente da lei que regulamenta, não pode dispor a mais do que a lei que regulamenta, né, sob pena de ser ilegal. Porque o fundamento de validade do decreto é a lei que regulamenta, não é a Constituição. Tá? Então, o decreto, o juízo sobre o decreto é de legalidade ou de ilegalidade. Tá? Então, assim, o decreto é produzido por quem? Pelo chefe do executivo, das três esferas. Qual é o objeto? O objeto é regulamentar uma lei feita pelo Congresso Nacional. No campo tributário, igual, se o Congresso Nacional aprova uma lei complementar, ordinária, ou converte uma medida provisória em matéria tributária e tal, e essa lei vai precisar de regulamentação posterior, né? E a quem competirá isso? Competirá ao decreto do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Tá? Desculpa. E nesse sentido, né, que eu friso mais uma vez, né, que o decreto ele não pode inovar na ordem jurídica. E isso é reforçado pelo artigo 99 do CTN.
Isso é reforçado pelo artigo 99, que diz assim, que o conteúdo e o alcance dos decretos, eles se restringem ao conteúdo das leis que eles regulamentam. É evidente, porque o decreto não pode dispor de forma contrária ou diferente, em função das quais eles sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nessa lei. Então aqui o próprio artigo 99 ele reforça, né, essa característica do decreto, né, regulamentar, né, previsto. Mas a gente viu lá em administrativo que existe uma segunda espécie de decreto, né, que é o decreto autônomo. Este decreto autônomo ele pode inovar na ordem jurídica, mas só nas hipóteses em que a Constituição autoriza. Tá? Uma das hipóteses está lá no artigo 86, 80, eu acho que é 86 da Constituição, 84, um negócio assim, que permite a inovação, né? E no campo tributário a gente também tem aqui, senhores, né, o decreto, como eu já tinha dito para vocês, né, que o decreto ele pode alterar a alíquota, né, de alguns impostos em matéria tributária, né? Mas claro, né, não chega a ser um decreto autônomo, porque ele tem que ficar, quando ele altera a alíquota de alguns impostos, né, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, a CID combustível e o ICMS combustível, né, o decreto, quando vai alterar a alíquota, ele tem que ficar dentro dos limites das alíquotas que foi fixada pela lei. Então ele não inova, na verdade, né? Ele fica dentro dos limites. Mas a Constituição diz que pode ser alterado, né, dentro desse limite por decreto, não precisaria uma nova lei. Então essa é uma. No campo tributário, qual é a aplicabilidade do decreto do Executivo? Primeira aplicabilidade, alterar a alíquota desses impostos. Tá? Observado, evidentemente, o que dispõe os limites da lei que está sendo regulamentada. 2. Os decretos eles veiculam os regulamentos de impostos. Tá, senhores? Então, por exemplo, o imposto de renda ele tem um regulamento. É o regulamento do imposto de renda, né, que atende pela sigla RIR. E é um decreto do chefe do Poder Executivo, né, que regulamenta a lei do imposto de renda. Tá? Aquilo que a lei do imposto de renda não tratou, porque não competia a ela tratar, o decreto do imposto de renda, esse regulamento do imposto de renda vai acabar falando como é que você faz a declaração do imposto de renda, formulada, tal, coisas assim de obrigações acessórias, tá? Fica mais nesse sentido. Então os decretos eles também servem para veicular os regulamentos do imposto, né? Então o regulamento do imposto de renda, regulamento do imposto de importação, dos impostos em geral. E também decreto, né, pode tratar de matéria tributária que não seja reservada à lei, né, que não seja reservada à lei formal, lei ordinária, lei complementar. O decreto pode tratar. Né? Então, inclusive, eu fiz uma pergunta num fórum para vocês, não sei se vocês se lembram, se o decreto ele podia alterar prazo de vencimento de tributo. Né? E pode, porque isso não é matéria reservada à lei, né, tributária. Então o decreto pode tratar daquelas matérias tributárias que não são reservadas à lei. Então o decreto do chefe do executivo ele tem essas três aplicabilidades no campo tributário. Agora vamos passar para o outro decreto, que é o decreto legislativo. Tá? Decreto legislativo, quem é que tem competência para editar? Né? Aqui é o Congresso Nacional. Tá? Esse decreto legislativo é o Congresso Nacional. Tá? Embora seja um ato produzido pelo Congresso Nacional, ele tem aqui uma característica diferente das leis, né, ordinária e complementar, porque a lei ordinária e complementar ela se submete a veto, né, a sanção ou veto presidencial no processo legislativo. Né. Já o decreto legislativo, que também é produzido pelo Congresso Nacional, ele não se sujeita à sanção presidencial. Tá? E para que serve decreto legislativo? Bom, o decreto legislativo, senhores, ele tem algumas aplicabilidades previstas na Constituição. Né? Quando o chefe do Executivo Federal assina um tratado internacional, ele assina o tratado e a aprovação desse tratado tem que se dar pelo Congresso Nacional. Como é que se dá a aprovação desse tratado? Né?
se dá através de decreto legislativo, né? Depois que esse tratado é autorizado, né, por decreto legislativo, o chefe do executivo vai lá, ratifica o decreto, depois esse tratado internacional ratificado, ele é publicado num decreto do Poder Executivo. Tá? Então, a gente já vai falar sobre isso. Mas já antecipei também. Tá? Então é isso. Então o decreto legislativo tem essa aplicabilidade, segundo a Constituição. Né? Ele pode, ele aprova, autoriza, né, os tratados internacionais que foram assinados pelo presidente da República. Tá? Então veja, quando ele autoriza o tratado internacional, ele não está tratando de matéria tributária, tá? Porque se o tratado internacional, o objeto dele for de matéria tributária, no todo ou em parte, quem trata da matéria tributária é o tratado, não é o decreto legislativo. O decreto legislativo apenas aprova, ele não veicula matéria tributária nenhuma. Tá? E o decreto legislativo também é o instrumento, né, que, segundo o artigo 62 da Constituição, é competente para regular as relações jurídicas que se originaram de uma medida provisória que não foi convertida em lei. Né? Quando a medida provisória, quando é publicada, ela já produz efeitos, né, tem força de lei. Então as relações jurídicas já começam a ser constituídas, a existirem, etc. E tal. Se essa medida provisória ela se transforma em lei, ótimo, as relações jurídicas que foram praticadas durante a vigência da MP continuarão sendo regidas pela lei agora, né? E quando a medida provisória não é convertida em lei, né? E relações jurídicas nasceram durante a vigência dessa medida provisória. Bom, essas relações jurídicas deverão ser disciplinadas, regulamentadas por decreto legislativo. Tudo bem? Bom, então, se essa medida provisória tratou de medida de direito tributário, né, se for necessário fazer uma regulamentação, essa medida provisória não for aprovada, se for necessário fazer uma regulamentação, vai ser por decreto legislativo, ato do Congresso Nacional. Próxima, senhores, espécie normativa, resolução. Resolução também é um ato produzido pelo Congresso Nacional, tá? E um ato produzido que também, a semelhança do decreto legislativo, não se submete à sanção ou veto presidencial. Né? Bom, ela tem algumas aplicabilidades dessa resolução do Congresso, né, prevista na Constituição. O que interessa aqui é em campo tributário. Tá? Campo tributário. No campo tributário, quando é que a gente aplica essa resolução? A Constituição, no artigo 155, né, artigo 155, trata de impostos estaduais. Né? Quais são os impostos estaduais? ITCMD, ICMS e o IPVA. Tá? A Constituição, no artigo 155, vai dizer que a fixação de limites máximos das alíquotas do ICMS e do ICMD vão ser feitas através de resolução. Tá? Só que aqui a Constituição é expressa, a resolução daí vai ser do Senado, não é do Congresso. Porque o Congresso é quem? São as duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nesse caso tributário aqui de fixação de limites máximos das alíquotas do ICMS e do ITCMD, a Constituição é expressa, a resolução ela tem que ser do Senado Federal. Tá bom? Está previsto lá no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá bom? E no parágrafo 6º também, tá? Nesses dois parágrafos. Vocês vão lá checar. Bom, vamos continuar, né? Artigo 96, né? Então, as leis que compõem a legislação tributária, leis, né? Já falei daquelas no momento oportuno. É o princípio da legalidade, agora eu falei sobre o decreto legislativo, sobre a resolução do Congresso Nacional, especificamente a resolução do Senado. Né? Artigo 96, além das leis, tratados ou convenções internacionais. Bom, a diferença entre tratado e convenção internacional, eu deixo isso para o campo lá do direito internacional público, tá bom? Para essa matéria, não vou falar aqui em direito tributário a respeito disso, até porque não é a minha matéria, né? Mas enfim, é possível que o presidente da República ele celebre, né, assine
tratados internacionais, convenções internacionais que tratem no todo ou em parte de matéria tributária, né, de tributos. Né. Então é possível, né? E, bom, é um acordo, é como se fosse assim, um contrato, né, internacional. Né? Vários países sentaram e celebraram esse tratado internacional. E o Brasil pode ser um deles. Né? Bom, e como é que funciona isso? Como é que o tratado internacional ele se compatibiliza ou não se compatibiliza? Como é que ele se relaciona com as normas internas do direito brasileiro, né, produzidas pelo Congresso Nacional, ou as normas infralegais? Como é que faz isso? Né? Bom, senhores, segundo a Constituição Federal, né, o Tratado Internacional, para ele ser incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro interno, né, ele passa por um caminho, né, ele passa por um caminho. Então, primeiro o presidente da República vai lá, assina, depois o Congresso Nacional precisa aprovar esse tratado e faz como? Através de um decreto legislativo. Aí, com essa aprovação, o presidente da República vai lá e ratifica esse tratado internacional, e daí tem alguns atos lá específicos pelos quais se dá essa ratificação. Uma vez ratificado o tratado internacional, ele vai ser, o conteúdo dele vai ser publicado através de um decreto, tá? Então é um decreto do presidente da República, decreto do presidente da República. O presidente da República vai publicar esse decreto na imprensa oficial, né? E esse decreto ele vai veicular o quê? O conteúdo desse tratado internacional. Então, vira e mexe, senhores, quando você lê o Diário Oficial da União, né, lá na seção primeira, você vai lá e atos do Poder Executivo, aí tem os decretos lá, né, você vê, ó, esse decreto trata do tratado internacional que o Brasil firmou com a República do Congo a respeito do imposto de importação. Né, e você vai ler esse decreto, ele vai ter lá o tratado, todo o conteúdo do tratado internacional, na sua inteireza. Tá? Uma vez publicado o tratado, esse decreto do chefe do executivo, que tem o tratado, esse tratado ele foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. E ele é incorporado com status de lei ordinária. Tá bom, senhores? Ele é incorporado com status de lei ordinária. Tá? Bom, feita essa apresentação geral, né, sobre o funcionamento dos tratados, bem superficial, bem superficial. Porque eu preciso falar disso, porque agora nós vamos entrar na matéria tributária, né? Porque o artigo 98 do CTN, tá, ele fala de tratado internacional, ele diz assim, que o tratado internacional e as convenções internacionais, olha só, revogam ou modificam a legislação tributária interna, a lei tributária interna, né, produzida pelo Congresso Nacional. Essa é a primeira parte do artigo, aí depois tem uma outra parte. Então veja, o artigo 98 do CTN, 1966 isso, tá? 1966. Porque é a data do nosso CTN. Diz o seguinte, que o Tratado Internacional ele revoga ou modifica a lei tributária interna brasileira. Né? Aí o que aconteceu, né? Então, pera lá, quer dizer que o tratado ele é hierarquicamente superior, ele tem superioridade normativa em relação à legislação tributária, à lei complementar que veicula um tributo, ou à lei ordinária que trata de algum tributo, é isso, né? Bom, nós discutiram a respeito disso, viu? Olha, o pessoal se debruçou, discutiram a respeito disso. Bom, atualmente, senhores, isso meio que encaminhou, inclusive, dentro do STF nesse sentido, entende-se que não se trata de uma relação de hierarquia entre o tratado internacional e a legislação interna brasileira, né? Mas se trata, na verdade, da aplicação de um critério. Como é que se resolve isso? Como é que se interpreta? Se aplica um dos critérios de resolução de antinomias jurídicas, né? Ou conflito aparente de normas jurídicas. Né? Que são aqueles lei especial, né? Prevalece sobre, não é que revoga, prevalece sobre a lei geral, a lei mais nova, né? Prevalece sobre a lei mais antiga. Né?
nesse sentido, né? São os critérios para resolução de conflito aparente de normas jurídicas. Né? Veja, conflito aparente, porque na verdade não tem conflito nenhum. As normas jurídicas elas existem em harmonia nesses casos e o conflito é meramente aparente, porque através desses critérios você consegue resolver qual que é a lei aplicável nesse caso concreto. Bom, utilizam esses critérios que você vai saber qual é. E no campo tributário, especificamente em tratado internacional, tem esse dispositivo aí do CTN, artigo 98, que gera essa celeuma. E daí, hoje, o entendimento que se encaminha para a interpretação desse artigo 98 é que o sentido dele é o seguinte: não se trata, na verdade, de tecnicamente o tratado revoga a lei interna. Não. O tratado internacional ele é encarado como uma lei tributária específica. Né? E nesse sentido, ele vai prevalecer sobre a lei tributária interna que seja genérica. Né? Então, se eu tenho uma lei tributária que trata do imposto X, que é genérica, né? Isso traz regras gerais, e é internalizado no Brasil um tratado que trata do mesmo imposto, mas trata dele de forma específica, nos casos em que você tem dúvida se aplica o tratado internacional ou o decreto, vai prevalecer quem? O decreto, porque ele é a lei especial. Então esse foi o sentido que hoje tem prevalecido, o entendimento na interpretação desse artigo 98. Não é, então, assim, tecnicamente uma revogação. Ele não quer dizer revogação ou modificação. Não, as normas coexistem, não se trata de revogação, mas sim aplicação do princípio da especialidade. E daí tem a parte final desse artigo 98 que diz assim: e serão observados pela que lhes sobrevenha. O que quer dizer isso, né? A lei que for posterior, a lei interna que for posterior ao tratado, tem que observar o que contém o tratado, né? Como se fosse assim, a incompatibilidade, né, da lei posterior com o tratado internacional, ou até mesmo assim. Então quer dizer que a lei interna produzida pelo Congresso Nacional ela não pode dispor de forma contrária a um tratado que já exista, né? Pô, complicado, né? Então você tolheu, né, a competência constitucional do Congresso Nacional de inovar a ordem jurídica, né? O tratado pode falar, quando internalizado, ninguém pode mais, a não ser um outro tratado que foi internalizado, um tratado diferente e tal. Qual foi a solução para interpretar esse artigo 98? A mesma, senhores, o princípio da especialidade. Não se trata aqui de que a norma vai ter que observar. Né? Se o tratado que pode ser anterior à norma jurídica, ele ainda contiver disposições específicas que a lei interna que é posterior não contém, deve-se observar o tratado. Então não se fala em revogação da norma. Tá? Então esse é o sentido que se dá para esse artigo 98. Tá? Então aqui nós esgotamos as fontes principais, né, artigo 59 da Constituição. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fontes secundárias, que compõem também a legislação tributária. Né? Artigo 96, o que compõe a legislação tributária? As leis, né? Artigo 59 da Constituição. Já falei lá em princípio da legalidade e hoje falei do restante. Né? Os tratados internacionais, acabei de falar, decretos do chefe do executivo, já falei, e as normas complementares. Tá? Vamos falar agora. Essas normas complementares, senhores, estão previstas ali no artigo 100 do CTN. Tá? E elas também, você pode chamar elas de atos infralegais, normas infralegais. Ou seja, essas normas complementares, que às vezes nem norma, nem ato normativo né? Ela é que me deu um negócio na cabeça agora. Essas normas complementares, você pode denominá-las, né, de fontes secundárias do direito, atos infralegais. Por quê? Porque elas são expedidas para regulamentar o quê? As leis. Veja, quem é que regulamenta a Constituição? A lei, né? Artigo 59. Quem é que regulamenta essas leis do artigo 59? Decreto presidencial, a regra, e os atos infralegais. Aí você tem ato infralegal de tudo quanto é gosto. Tá? No campo tributário, quem regulamenta esses atos infralegais que compõem a legislação tributária, mas que devem obediência à lei que está sendo regulamentada por ela, né, que é o seu fundamento de validade, está no artigo 100. Então diz lá que são normas complementares
São normas complementares das leis. Veja, texto expresso. São normas que complementam as leis. Então, é complemento, não pode inovar, não pode ser diferente, não pode tratar diferente ou de forma diversa. Então, complementa o quê? As leis. Quais leis? Artigo 59. Complementa o quê? Os tratados. Acabamos de falar. E os decretos do chefe do executivo. Então, essas normas complementares também complementam o quê? Os decretos do executivo. Quais são essas normas complementares? Que complementam, né, essa leis, tratados e os decretos do executivo. Aí tem 4 incisos. Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes. 2. Decisões dos órgãos singulares ou colegiados, né, da jurisdição administrativa que tem eficácia normativa. 3. Práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. E 4. Convênios entre os entes federados. Tá? Primeira hipótese, né? Primeira espécie de fonte secundária ou norma complementar de direito tributário. Né? Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Veja, senhores, a lei tributária é produzida por quem? Pela lei federal. Vamos só falar disso. Âmbito federal. Produzida pelo Congresso Nacional. Quem é que regulamenta isso? Um decreto do Presidente da República. Quem é que vai regulamentar a lei do Congresso ou, eventualmente, o decreto do Presidente da República? Pode ser um ato infralegal, por exemplo, do Ministro da Economia. Né? Um ato do Ministro da Economia. Ou pode ser, que ato? Uma instrução normativa, uma portaria, uma ordem de serviço, um parecer normativo, uma orientação normativa. O nome de atos infralegais não tem para tudo quanto é gosto. Tá? A nomenclatura, é importante que vocês conheçam, né, a nomenclatura dos principais, né, porque se vocês forem advogar nessa área, vocês vão ter contato com isso. Né. Então, quem é que pode expedir esses atos? Né? O ministro da Economia, o secretário da Receita, o superintendente da Receita, um delegado da Receita. Eles podem, de acordo com as suas atribuições do cargo, evidente, né, podem se expedir esses atos regulamentando decretos do presidente ou até mesmo a lei. Tá? Então, esses são os atos normativos. Segunda espécie, né? Decisões de órgãos singulares ou colegiados, né, de tribunais administrativos. E essas decisões têm que ter eficácia normativa. Né? Então, veja, senhores, vocês sabem que a jurisdição no Brasil, o Brasil adotou o sistema da jurisdição una, né, e não a dual, no seguinte sentido, que quem dá a última palavra na resolução de qualquer conflito é o Poder Judiciário, né, mas existem tribunais administrativos no Brasil, e essas decisões produzidas por esses tribunais administrativos podem ser questionadas no Poder Judiciário, né, porque a jurisdição no Brasil é una, compete ao Poder Judiciário, artigo 5º da Constituição. Tá? Bom, no campo tributário, nós temos tribunais administrativos tributários. Tá? No campo federal, a gente tem as delegacias de julgamento, né, da Receita Federal. Então, se você sofre aí um auto de infração, né, lavrado por um auditor, por um delegado da Receita, você pode impugnar, né, esse auto de infração. E essa impugnação ela vai para uma delegacia, né, uma delegacia especializada, delegacia de julgamento. Tá? E ela vai dar um acórdão sobre a tua impugnação. Né? Deste acórdão você pode recorrer ainda, você está na via administrativa, né? Lá para o CARF, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tá? E depois do CARF, salvo engano meu, acho que não tem mais recurso daí. Aí, se você quiser questionar, é só ingressando no Poder Judiciário. Então, veja, senhores, a delegacia de julgamento, eles produzem acórdão, né, que é decisão colegiada. O CARF também dá acórdão, decisão colegiada. Isso é jurisdição administrativa, né, acaba criando jurisprudência administrativa. Se essa decisão ela tem eficácia normativa, ela compõe a legislação tributária. Então, você pode utilizar, por exemplo, um acórdão do CARF, por exemplo, para você encorpar a tua impugnação ao auto de infração. Né? Lavraram auto de infração nesse sentido aqui, mas tem uma jurisprudência lá no CARF, um julgado, número tal, acordo número tal,
que é no sentido contrário, né? Mas veja, isso só vai compor a legislação tributária, você vai poder se valer disso, né? Desde que ela tenha essa eficácia normativa, tá? Porque se não tiver, não compõe, tá? Aí vai ser uma argumentação de jurisprudência normativa e não de norma complementar do direito tributário. Terceira norma complementar são as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, né? As autoridades fiscais, né? Práticas, né? Costumes administrativos no campo tributário, né? Isso não é muito comum de acontecer, isso não é muito comum de acontecer, porque caso aconteça, isso for contrário à norma, né? Isso é infração disciplinar, tal, né? Mas, enfim, havendo boa fé, né, das partes envolvidas, é possível que se reconheça isso como legislação tributária. Há alguns poucos julgados, né, que reconhecem isso como legislação tributária, como no caso de autoridade fiscal, quando vai fazer a cobrança do tributo, acaba não cobrando encargos, alguns encargos, né? E quando isso se torna uma prática reiterada, né? Pô, esqueci, né? Nossa, há anos é assim, agora esqueci, agora eu vou cobrar. O contribuinte vai na justiça e diz, ó, o tempo todo, há anos, não se cobrou e agora resolve cobrar. Então a justiça ela pode reconhecer isso como uma prática reiterada, no costume administrativo, é legislação tributária e daí não se cobra o encargo, né? Mas não é muito comum isso, tá? E por fim, senhores, os convênios que entre si celebram os entes federados, né? União, Estados Federal e municípios, tá? Então, os entes federados, eles podem celebrar convênios entre si, né? Uma espécie de ajuste, né? Um encontro de vontades entre esses entes em matéria tributária. Tá? É evidente que não pode tratar de matérias que são reservadas à lei tributária, assim como os demais, não pode tratar de matéria reservada à lei tributária. Tá? E um exemplo clássico aí de convênios que são firmados entre os entes, não precisa ser todos os entes, tá? Pode ser a união com um estado, ou a união com vários estados, a união com um município, ou com vários municípios, tá? No mínimo dois, né? Então, o que é muito comum é a celebração de convênio para troca de informações entre informações tributárias, né, que são do interesse das administrações tributárias, né? Então, às vezes a União ela tem interesse em ter conhecimento de informações tributárias de um determinado estado em relação a um tributo específico, né, que vai ajudar a União em aprimorar a fiscalização, a arrecadação de algum tributo, acaba celebrando com esse estado um determinado convênio. É artigo, acho que 199 da 199 do CTN, se eu não me engano é isso. Tá? Então é um exemplo aí de convênios tributários. Tá bom, senhores? Então a gente encerra nossa aula agora. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Conversamos sobre legislação tributária entre os artigos 96 até o artigo 100 da Constituição. Ah, o senhor não falou do 97. Não, não falei do 97 hoje porque eu falei do 97 quando eu tratei de princípio da legalidade. Tá bom? Então na próxima aula a gente continua a partir do artigo 101. Então, não se esqueçam de ir lá no AVA, participar do fórum e da atividade que vale ponto, tá? Na data prazada. Então, fiquem bem, se cuidem, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Se tiver dúvida, manda aí pro nosso glorioso representante. Tá bom? Qualquer dúvida também, manda para ele que ele manda para mim. Um abraço, senhores.